Deus amado, o Senhor demonstra, revela o seu amor para nós de todas as formas e de todas as maneiras, pela palavra, pela natureza, através das pessoas, dos eventos que acontecem ao nosso lado. Ainda assim, Pai, a nossa mente, a nossa visão é tão obscurecida. Precisamos do Seu Espírito dentro de nós para abrir a nossa visão, nossa audição, nossos sentidos. Hoje pela manhã, Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Pedimos, Senhor, que Tu estejas em nosso coração, em nossa mente e nesse lugar nos unindo em nome de Jesus. Amém. Convido você para abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 9. Pensei em muitos textos, para falar sobre o amor de Deus. Quem sabe João 3,16, onde diz que Deus amou o mundo, e aí diz que, tendo Ele amado, o que Ele fez logo em seguida? Quem sabe aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse texto para mim é muito revelador, porque a declaração de que Deus é amor já demonstra que Deus é mais de uma pessoa, porque o amor só é amor de verdade quando ele tem com quem ser compartilhado. E se Deus não fosse três pessoas desde o princípio, não teria com quem compartilhar o amor. Por isso, Deus é amor revela que Ele é mais de uma pessoa. Mas eu deparei com esse texto de Lucas, capítulo 9, e escolhi esse texto para a gente poder meditar nessa manhã a respeito do amor de Deus. Verso 23 em diante diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, e aqui eu vou fazer uma pausa. Jesus está dando uma receita ou uma fórmula para quem quer segui-lo, servi-lo, para quem quer ser discípulo dele. Ou seja, a gente costuma olhar para a Bíblia e dizer assim: puxa, Jesus teve 12 discípulos e ele chamou o jovem rico, dizendo: me segue. E o jovem rico não aceitou, e a gente lamenta e diz: puxa vida, foi chamado pelo próprio Jesus para ser seu discípulo, mas não aceitou. Agora, depois que Jesus vem, ele chama a todos para serem seus discípulos, e ele diz como? Ele diz assim: se você quer vir após mim, porque o que ele disse para o jovem rico foi bem assim categórico: você vai e deixa os teus bens. Agora Jesus está dizendo: eu vou dar para você condições que são universais, serve para qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Quer ser meu discípulo? Aqui estão as condições. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Esse texto fala de perdas e ganhos, não é? Ganhar o mundo, perder a vida. Desde que eu me conheço por gente, eu nunca vivi um tempo onde a gente visse tantas perdas ao mesmo tempo. Na história do mundo houve, mas na minha história não, e provavelmente não na sua história. E ainda mais a gente que é ligado em igreja, não é? E a gente ouve tanta notícia, ouviu de tanta gente, como o Rony. Eu até agora estava dizendo para ele ali como a gente orou muito por ele, muito, e por outras pessoas que você conhece. Alguns como ele se salvaram, outros não se salvaram. Um tempo de grandes perdas e de muitas perdas consecutivas. E Jesus está falando de ganhar e perder. E se tem um tempo onde a gente tem que entender o que é ganhar o mundo e perder a vida, ou ganhar a vida e perder o mundo, esse é o tempo.
Jesus está ensinando a gente a se desapegar dessa vida, para ganhar a outra vida, a vida eterna. E Jesus dá essa receita. Eu costumo dizer que isso aqui é que nem uma receita de bolo, ou de alguma coisa que você vai na casa de alguém, você come, gosta muito, você diz assim, me dá a receita, e leva para casa, e aí você faz, e não sai nada parecido com aquilo que você comeu. Receita fácil de decorar, mas não tão fácil de fazer. Essa é a receitinha de Jesus, receitinha de bolo. Quer ser meu discípulo? Estou te chamando para ser meu discípulo, a você, exatamente você, diretamente você. Mas se você quer ser meu discípulo, então tem 3 coisinhas básicas. Receita de bolo, fácil de decorar, difícil de fazer. Primeira delas, negue a si mesmo. Já começou muito difícil, não é? O nível já começou lá em cima, porque negar a si mesmo não é nada fácil, ou coisa difícil. Nós temos 2 grandes inimigos da nossa alma. Um é Lúcifer, o inimigo das almas, o inimigo de Deus. E o outro, quem é? Exatamente, nós mesmos, ou o eu. O eu é o nosso inimigo na mesma proporção que o inimigo das almas. E na maioria das vezes, o inimigo das almas, ele usa o eu contra mim mesmo o tempo todo. O eu é tão forte que ele nasce arraigado na gente. É a questão da mudança de natureza, do fato de Deus ter criado todo mundo perfeito e não centrado em si mesmo, mas depois do pecado, a mudança de natureza, né? A natureza perfeita pela natureza carnal, humana. E ele nasce tão arraigado na gente, se você pegar 2 bebezinhos de 1 ano, colocar os 2 sentadinhos de frente um para o outro, e um brinquedinho só no meio, você já vai ver o eu ali aflorando, aflorando. Se os 2 conseguirem pegar o brinquedinho ao mesmo tempo, você vai ver uma guerra, porque os 2 vão usar toda a sua força, provavelmente vão ficar vermelhinhos, e quando o brinquedo sair na mão de um, os 2 vão chorar. Aí está o eu, arraigado assim na natureza humana, dentro da alma da gente, aflorando em todos os momentos da vida da gente, quando a gente quer e quando a gente não quer. Mas Deus, Ele usa nesse mundo de pecado, onde a natureza humana é deturpada, Ele usa alguns dispositivos que nos ajudam a colocar o eu no lugar dele. Porque o eu é tão complicado que ele não pode estar muito acima, mas ele também não pode estar muito abaixo. Essa coisa da autoestima, o quanto eu me considero, o quanto eu gosto de mim. Tanto que Deus, isso tem um nível, tanto que Deus estabeleceu o nível, ele diz assim: ama ao teu próximo como a ti mesmo. Tem que estar no mesmo nível. E a gente pode dizer assim, mas é muito difícil alguém amar o próximo mais do que si mesmo. Mas existe. Quem se considera tão pouco, que todo mundo é muito e os outros são nada, e ele mesmo é nada. Mas o mais fácil é o contrário, né? Deus estabeleceu esse limite: ama o próximo como a ti mesmo. Mas um desses mecanismos que Deus deixou aqui, ou que Deus usa para colocar o nosso eu no lugar certo, se chama família, por exemplo. Eu vou citar 1, 2 ou 3. O primeiro é família. Se tem uma coisa que ajuda a gente a colocar o eu no lugar certo, essa coisa é a família. Já começa com um relacionamento de 2 pessoas, porque 2 pessoas se darem bem não é fácil, um marido e uma mulher. Por isso muita gente se separa. Por que casou? Porque era irresistível. Por que separou? Porque era incompatível. Interessante esse negócio, né? Aparece assim tão fácil, né? Por que o irresistível se torna incompatível? Eu vou dizer por quê. Por causa do eu. O eu torna o irresistível incompatível. Quando o eu aflora mais, floresce mais, quando o eu se demonstra mais,
E na maioria das vezes as pessoas se casam com a outra para serem felizes e não para fazer feliz. O eu aparece muito mais que o nós. E o que a gente ouve quando as pessoas dizem assim: o amor acabou. Não foi o amor acabou, foi assim: eu descobri que tinha um limite para o quanto o outro podia me fazer feliz, e o meu limite para fazê-lo feliz era pior ainda. Então eu resolvi desistir, porque eu não queria abrir mão de mais coisas por causa dele, e nem ele por minha causa, e pronto. E aí entra de novo aquela complicação, porque eu não posso abrir mão de quem eu sou tanto a ponto de abrir mão da minha personalidade, de quem eu sou, por causa do outro, para ser o outro. Eu não vou ser o outro. Cada um é um indivíduo e deve ser respeitado assim. E é por isso que Deus colocou esse equilíbrio difícil, mas diz assim: quer aprender? Vou te dar. Família, casal, começa aí, tentando amar. O meu amor em você tem que se manifestar através do seu amor ao próximo. E aí vem Deus, não é? Com esse incrível. Como é que Deus pega tudo que existe no universo, todas as leis de relacionamento, e Ele consegue colocar tudo isso, que é a expressão do caráter dele, pois ele é amor, tudo isso em 10 mandamentos. Por isso que os 10 mandamentos são chamados de a lei do amor. Manifesta quem é Deus. 4, amor a Deus, e 6, amor ao próximo. Aí vem Jesus e consegue ainda fazer uma coisa mais concisa, e ele consegue resumir esses 10 mandamentos, o que já era um resumo tremendo do amor inteiro de Deus e do universo. Ele resume em 2 mandamentos. Ele diz: ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E aí você vai ter conseguido cumprir toda a lei. E esse negócio do amar ao próximo como a ti mesmo começa no relacionamento marido e mulher. Sabe, aí, a partir daí começa essa coisa chamada família. Família. E sabe, não tem coisa mais, de todas as missões que existem no mundo, você pode pensar em fazer uma missão para o Afeganistão hoje, ela não é mais difícil do que a missão chamada família. Ela é a mais radical, ela é a mais difícil, ela é a mais complicada, ela é a mais desumana, entre aspas falando, não é? Porque ela é uma missão muito, muito difícil, simplesmente porque a gente gosta de missões, sabe por quê? Você se transforma em cristão, vai lá, faz uma missão e depois você volta para viver a sua vida. Interessante, não é? Sendo que a vida da gente é uma missão. Por isso que é muito fácil a gente fazer missão. Vamos fazer uma missão na África? Vamos. A gente faz, dedica 15 dias. Dediquei 15 dias das minhas férias. Foi um negócio fantástico. E é bom mesmo, gente. Eu não estou desfazendo não, tá? É muito legal. Na África, na Amazônia, na Índia, aonde for. É muito legal. Mas é muito legal para poder dar um sabor na missão que você tem no dia a dia. No todo dia. A missão primeira com a família. E sabe que esse tipo de missão fora, ele só existe, e a nossa missão, ela só existe porque a gente fracassa na missão da família. Porque se a gente fosse vitorioso na missão da família, outras missões jamais existiriam, e o mundo todo conheceria a mensagem. Fato é que a gente não batiza todos os nossos filhos, e mesmo os que a gente batiza, muitos não permanecem, e depende deles. Que coisa triste é essa? E eu fico pensando, por que a gente não nasce nesse mundo de outro jeito, não é? É porque Deus escolheu que a gente nasça nesse mundo dentro de uma família, simplesmente assim. Poderia nascer de um outro jeito? Sim ou não? Lógico, é lógico. Tem um monte de tipo de reprodução aí. Por exemplo, se você quiser um pé de cebolinha, você vai numa loja, compra um pacotinho assim, que está escrito ali cebolinha, vai, planta e depois rega, e você vai colher o quê? Cebolinha. Não poderia ser assim com a gente? Você diz assim, quero um molequinho. Aí você vai lá, compra um pacotinho, que está escrito pé de moleque, que nesse caso não é um doce, planta, rega, e você vai colher um molequinho. É ou não é? Mas não, Deus escolheu essa coisa intrincada, e quando nasce, já nasce com pai e com mãe, já nasce com 2 avós e 2 avós,
nasce com tio, com tia, aí tem primo, tem prima, e quando crescer vai arrumar mais enrosco, vai vir mulher, vai vir sogro, sogra, vai vir cunhado, vai vir um monte de coisa. É isso. E todas essas ligações, elas estão aí para botar o eu, o seu eu e o meu eu no lugar. Porque na família a gente tem que aprender as lições de perdão. Na família a gente tem que aprender as lições de engolir sapo, não é? Olha, de todas as refeições que a gente come em família, sapo é a que a gente mais come. Não literalmente, lógico, né? Mas como a gente engole sapo dentro de família, e se não engolir, não está crescendo espiritualmente. O crescimento espiritual da gente depende desse convívio, seja você adotado ou não, mas a família com a qual você convive, essa família é um grande professor para poder botar o seu eu no lugar. Mas muitas vezes a gente despreza isso, vai vivendo os relacionamentos familiares desleixadamente, e a gente esquece que cada desafio que a gente tem, cada desafio, seja de perdoar, de conviver, de suportar, seja de ser cuidado, seja de cuidar, cada desafio desse amadurece a gente espiritualmente. Tem outro dispositivo que eu gosto também, embora não tenha sido Deus quem tenha criado esse dispositivo, ainda assim ele usa para manter o nosso eu no lugar certo. Esse se chama dor, e é por isso que eu me referi a esse tempo como um tempo de perdas, tempo de dor, onde muitos ficaram órfãos, um nível altíssimo, órfão de pai, ou órfão de mãe, ou órfão dos dois. Tempo de perdas, onde muitos ficaram viúvos, viúvas, perderam seus filhos. Tempo de perdas. E a dor, ela vai colocar o seu eu no lugar, se você permitir. Porque a dor, ela é tão tremenda, ela é tão forte, ela é tão radical, que ela vai fazer, quando ela chega, ela vai fazer você escolher: ou você vai entronizar Deus no seu coração, ou você vai entronizar o eu. E foi exatamente disso que Deus falou com o faraó do Egito, com Moisés, quando ele falou do faraó do Egito. Ele diz assim: Moisés, você vai falar com o faraó, e o que a gente lê na Bíblia é mais ou menos assim: e eu vou endurecer o coração do faraó, e o faraó não vai deixar o povo ir, aí eu vou mandar 10 pragas, como se Deus estivesse dizendo assim: eu vou endurecer, aí eu mando outra praga, vou mandando dor para eles, e praga, até que vai uma dor insuportável, mas eu vou endurecer, porque eu quero mandar 10 pragas. Não é assim. Acontece que Deus conhecia o coração do faraó, que estava lá no trono, naquele momento, e Deus está dizendo para Moisés assim: Moisés, eu vou tirar o meu povo, porque o meu povo está sendo assolado, o meu povo, ele está sendo pisoteado, esmagado, o meu povo está sendo injustiçado. Já deu o tempo, basta, eu vou tirar o meu povo de lá. Porém eu conheço o faraó que está lá, e eu sei que ele só vai abrir mão com a dor, mas não vai adiantar pouca dor, Moisés, porque ele, diante da dor, ele vai endurecer o coração, ele vai entronizar o eu a cada vez que ele sofrer a dor. Veja, Moisés, nada mais liberta o meu povo a não ser a dor. Porém esse que está lá, ele não se submete a pouca dor. Cada vez que ele sentir dor, ele vai endurecer mais, e vai ter que vir dor maior, ele vai endurecer mais, porque é assim. Quando a gente passa pela dor, ou a gente entroniza o Deus, ou entroniza o eu, e Faraó foi só entronizando o eu, e a gente vê isso nessa época ainda assim. Pessoas que perderam tanto, que no momento disseram assim: sabe de uma coisa? Deus não existe, não adianta, eu pedi, cansei de pedir, mas não adiantou nada, Deus não existe. E aí o eu é entronizado, e Deus sai do trono. A dor é radical, ela exige uma decisão.
E lembra do que nós estamos falando? Nós estamos falando da primeira parte da receita de Jesus. Negue a si mesmo. O negue a si mesmo, eu vou falar da terceira coisa. Porque tem uma coisa que, quando Deus impera no coração, essa coisa extrapola, ela exterioriza. E essa eu acho que é o termômetro para eu saber se Deus está habitando no meu coração mesmo ou não. Abre aqui a tua Bíblia em Salmo 41, verso 1 e 2, diz assim: bem-aventurado é aquele, você está achando ainda, né? Estou ouvindo umas páginas, coisa rara hoje em dia, né? Mas você está achando no celular, não é pecado não, viu? Pode achar. Salmo 41, verso 1 em diante: bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados, o Senhor o livra no dia mau, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não entrega à vontade dos seus inimigos. Deus está falando de uma bênção para aqueles que ajudam os necessitados. E a gente vai ler na Bíblia, lá em Lucas, nos evangelhos, Jesus dedicando o ministério dele para cuidar dos necessitados, dos pobres, dos aflitos, dos rejeitados. E é incrível como nós cristãos, como nós deturpamos o evangelho na nossa vida, não é? Como que a gente não entende direito essa coisa do evangelho? E como esse evangelho não se manifesta de forma prática na nossa vida. Se você olhar o ministério de Jesus, ele dedicou boa parte, a maior parte curando, se misturando com as pessoas, conhecendo as necessidades delas, ministrando as necessidades delas, uma outra parte ensinando e uma outra parte pregando, mas a maior parte era no meio do povo, no meio das pessoas. A gente cuida da reputação nossa de cristão, não é? Que reputação é essa que a gente está cuidando? Que reputação você e eu temos como cristãos? Nós temos uma reputação boa para dentro da igreja, nós mesmos temos uma reputação boa de nós mesmos, mas qual é a reputação que o mundo tem de nós? Qual a reputação que o mundo tem de nós? Na igreja de Atos, o mundo olhava para a igreja e dizia assim: uau, eles cuidam dos pobres deles e cuidam dos nossos também. É assim o cristianismo hoje? Nós cuidamos dos nossos pobres e dos pobres dos outros também, ou dos pobres que estão na igreja e dos pobres que não estão na igreja também? É assim que a gente vive o cristianismo? A gente vive um cristianismo voltado para a humanidade, para nos misturar com aqueles. Olha como é que era a reputação de Jesus. A reputação de Jesus era completamente inversa à nossa reputação hoje, porque a reputação de Jesus era ruim para os de dentro da igreja, mas ela era terrível, mas ela era maravilhosa para os de fora. A reputação de Jesus era daquele que se misturava com aquele que não podia se misturar, com o pobre, com o necessitado, com o ladrão, com a prostituta, com todos eles. Por isso a igreja não gostava da reputação de Jesus. A reputação de Jesus para a igreja era terrível, inversa à nossa. E se é assim, alguma coisa está errada na minha reputação, porque isso fala diretamente a respeito de amor, o amor de Deus que, passando através dos canais da humanidade, vai se manifestar às pessoas. Porque se eu pegar o amor de Deus que passa através dos canais da minha humanidade e segurar para mim, aí fica assim, a minha reputação para dentro fica muito boa, porque aí as pessoas vão prestar muita atenção dentro naquilo que eu falo e não naquilo que eu sou. Porque é difícil saber quem é o Fernando Iglesias, é ou não é? Quem é o Fernando Iglesias? Falou Fernando Iglesias, você vai pensar em mim no púlpito, é ou não é? No púlpito, na TV, cantando, nossa, o pastor Fernando Iglesias, que benção. Mas você não sabe quem eu sou na minha casa. Quem sabe é minha mulher, meus filhos, eles sabem. Porque lá em casa eu não sou o Fernando Iglesias, lá eu sou o amor. Às vezes eu sou o amor. Muda, não muda? É a mesma palavra, mas muda, não é? Outra é amor.
Muda. Eu sou o papai e atualmente eu sou o vovô Fefê. Sou eu. É assim que me chama o Joãozinho, que é o nosso, por enquanto, único netinho. Vovô Fefê e vovó Cecel. Ih, eu falei vovó Cecel, desculpa, amor. Só é vovó Cecel para ele, para todos os outros é tia, tá bom? Gente, a minha fala não tem assim o intuito de criticar ninguém. Ela é uma autocrítica. Sabe por quê, queridos? Jesus está para voltar. Não tem como negar. E o Espírito, Ele está agindo mais do que nunca. Mais do que nunca. E eu sei que o Espírito está incomodando você, para você ser bênção para os outros. E o método de Jesus para o evangelismo era esse, de se misturar. Se misturar com aquele que não dava para ser misturado. Sabe? Então, aí Jesus diz a segunda coisa: tome sobre si diariamente a sua cruz. Olha, eu demorei muito para entender isso aqui, viu? E talvez eu estou até pensando aqui que dizer que eu entendi, talvez seja até não sei. Eu acho que eu entendi. Tome a sua cruz. Já ouvi muita gente falar sobre tome sua cruz. Eu tenho até uma música, toma a tua cruz e segue a Cristo. Mas o que é tomar a sua cruz? A gente usa umas palavras, até termos bíblicos, né, que não esclarecem muito para as pessoas, né? Eu preguei uma vez um sermão numa igreja minha, e tinha um visitante, e eu tinha pregado assim, era um texto de Paulo, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4, do verso 18, diz: porque nós, segredo para ser feliz, olhar para coisas que você não vê, porque o que você vê dura pouco, mas o que você não vê é eterno. Segredo para ser feliz, olhar para o que você não vê. Na saída, o Senhor visitando diz assim: pastor, o senhor não disse qual é o segredo de Paulo para ser feliz. Eu disse. Não, o senhor não disse. Eu disse. Então qual é? Eu digo, olhar para as coisas que a gente não vê. Ele diz, isso o senhor disse. Mas esse é o segredo de Paulo. Mas o senhor não disse como é que a gente olha para as coisas que a gente não vê. Eu não sei. Interessante, né? Como é que a gente... E eu podia complicar ele mais ainda citando uma outra expressão que a gente usa. Sabe o que eu podia dizer para ele? Utilize os olhos da fé. Eu também não ia saber onde está. Tome sobre si a sua cruz diariamente. Eu pedi para o pessoal passar um videozinho. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Na Segunda Guerra Mundial, os exércitos russos começaram a crescer. A Alemanha de Hitler começou a boicotar os exércitos da Rússia. E eles boicotaram de um jeito que deu uma enfraquecida muito boa no início da Segunda Guerra. Depois de um tempo, lá por volta de 1943, a guerra acabou em 45, em 1943, a Rússia fortaleceu seus exércitos, mandando 2 milhões de soldados para o fronte. Foi uma batalha tremenda, terrível, sangrenta. Nela morreram 350 mil soldados alemães, morreram 70 mil soldados russos, e eles capturaram 60 mil soldados alemães. A Rússia capturou 60 mil soldados alemães. Tendo capturado esses 60 mil soldados alemães, eles levaram os soldados todos para Leningrado, na Rússia, e organizaram um desfile que ficou conhecido como o Desfile da Vergonha. Foram 60 mil oficiais e soldados alemães desfilando de frente da população russa. As famílias foram para as ruas e para as calçadas para verem os seus algozes desfilando o desfile da vergonha, porque eles estavam derrotados. Esse evento histórico
Olha, era tanta gente para desfilar, que esse desfile levou de um lado da cidade 2h30, e do outro lado, que vieram 2 pelotões, cada um de um lado, do outro lado, 4 horas, para desfilar os 60.000 soldados alemães, no dia do desfile da vergonha, em 1943. Pode tirar o vídeo. Obrigado. A morte de cruz, ela incluía um item que se chamava o desfile da vergonha. Quem era condenado à morte de cruz tinha que pegar a sua cruz e desfilar a cidade inteira diante das pessoas, como que dizendo assim: olha o que eu sou um tolo, eu sou um bobo, olha o que eu fiz da minha vida, olha o arremedo de ser humano no qual eu me tornei, olha a desgraça na qual eu transformei a minha vida, e agora, além de tudo isso, de eu ter sido condenado à morte, ainda eu tenho que carregar a minha cruz, que é o objeto que vai me executar daqui a pouco, na frente de todo mundo, e desfilar o desfile da vergonha. É disso que Jesus está falando. E eu entendo que é isso pelo que ele fala logo em seguida, porque ele fala a respeito de se envergonhar dele, e de ele não se envergonhar dessa pessoa que não se envergonha dele no dia que ele voltar. Ele está falando de vergonha, ele está falando do desfile da vergonha, porque ele, Jesus, tomou a cruz que nem era dele, era a sua cruz, era a minha cruz, a sua culpa e a minha culpa, e ele pegou aquela cruz e carregou aquela cruz. E o Simão Cireneu, que foi chamado para ajudar Jesus a carregar a cruz, ele não foi simplesmente um personagem histórico, era você lá no papel daquele homem. Aquele homem está ali na história para mostrar que Jesus chama você e a mim para carregar a cruz dele. E eu fico imaginando a vergonha que aquele Simão Cireneu, porque não entendia a coisa. E muitos de nós hoje, quando nós tomamos a nossa cruz e começamos a caminhar no desfile da vergonha, a gente não consegue fazer como Jesus, porque Jesus transformou o desfile da vergonha no desfile da honra, o desfile da glória e o desfile da vitória. É isso que ele fez, porque ele venceu na cruz, por mim e por você. Ele passou pela vergonha, pelo ignomínio, que a gente não entende o que é isso. Por isso que Ellen White sempre nos lembra, a olharmos para a cruz, para entendermos o tamanho do amor de Deus manifestado na cruz. E aí Jesus disse: você quer ser meu discípulo? Então primeiro, aprenda que nessa escola da vida, você tem que estar rebaixando o seu eu, ou aumentando, mas você tem que amar o seu próximo como você mesmo. Então use a família, use a dor a seu favor, use o teu serviço ao próximo, se misture com as pessoas, faça isso para manter o seu eu no lugar. Carregue a sua cruz, percorra o desfile da vergonha. E eu quero entrar num assunto aqui no desfile da vergonha. Sabe por quê? Nessa época que a gente está vivendo, são tempos emblemáticos. A gente está perdendo até a mão de como pregar o evangelho ao mundo. O que interessa para as pessoas? Séries de conferências interessam? Uma tenda montada? O que interessa? Na internet, realmente, qualquer coisa que você faz na internet atrai as pessoas de fora? Nós atraímos os de fora, atraímos os de dentro. O que nós estamos fazendo? Nessa época, os jovens e muitos adultos se levantam para dizer assim: desculpa, mas essa igreja não me representa. Eu tenho vergonha da minha igreja, eu tenho vergonha do discurso da minha igreja, eu tenho vergonha das atitudes da minha igreja, eu tenho vergonha de como a minha igreja não atende o pobre e o necessitado, como ela não recebe os excluídos, como ela os joga para fora. Eu tenho vergonha de como a minha igreja vive num mundo que parece uma bolha, enquanto o mundo lá fora as pessoas estão morrendo, nós estamos nessa bolha buscando a nossa própria salvação. Eu me envergonho da minha igreja. Eu fico pensando, tem eles razão ou não? E eu vou dizer para vocês uma coisa, é a minha opinião, eles têm razão, ou não? Tem e não tem?
Só tem? Por um lado eles têm razão, e o lado são todas essas coisas que eu falei, porque a gente envergonha mesmo o cristianismo. Muitas vezes eu tenho vergonha da minha igreja, mas eu quero convidar você para ir num texto que é Colossenses capítulo 1, Colossenses 1. Esse texto, ele descreve Jesus, e para mim, ele é o texto mais maravilhoso na descrição da pessoa de Jesus. Aqui diz assim, primeiro está falando de Deus, verso 13 em diante, Colossenses 1, 13 em diante. Ele, Deus, nos libertou do poder das trevas, que coisa maravilhosa, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Agora vai falar do Filho amado, vai falar de Jesus, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Jesus é o primogênito de toda a criação, pois em Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as coisas invisíveis, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Jesus é antes de todas as coisas. Em Jesus tudo que existe permanece existindo, tudo subsiste. E diz em seguida, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E aqui eu paro. Sabe por quê, queridos? Porque se tem alguém nesse universo que teria todos os motivos para se envergonhar da igreja, é Jesus. E ele teria motivos, porque nós somos exatamente assim como estão dizendo esses jovens. Nós somos assim. Esse é o nosso perfil. Então Jesus teria todos os motivos do mundo para se envergonhar da igreja e dizer assim: eu não quero essa igreja não me representa. Ele tem os motivos, não tem? Ele não é o criador, ele não é o mantenedor, ele não é aquele que morreu, não é aquele que se deu, ele não é o amor em pessoa. Ele teria todos os motivos para dizer: essa igreja não me representa. Ao invés disso, esse texto diz que ele diz o seguinte: embora essa igreja não me represente e eu seja tudo isso que eu sou, ainda assim eu sou a cabeça dessa igreja. Em que sentido? No sentido de que ele não se envergonha de você e de mim, apesar de quem nós somos, de que ele tem paciência conosco, e se você se acha um engolidor de sapos, Jesus é o maior engolidor de todos, porque ele engoliu muito por sua causa e por minha causa. Isso nos livra dos nossos pecados, dos nossos problemas? Não. Por um lado, eu vejo, como é citado Gandhi, que diz assim: não sou cristão por causa dos cristãos. Ou seja, o problema não é o Cristo, o problema são os que o seguem, e é mesmo, que a gente diz que segue, mas não segue de fato. A gente inventa um tipo de religião que não é fazer o que Jesus faz, mas é falar sobre o que Jesus fez. E a gente é craque em falar sobre o que Jesus fez, e o que a gente deveria ser e o que a gente não é. E Gandhi diz: eu não vou misturar minha reputação com esses cristãos. Só que Jesus olha para nós e diz assim: são assim mesmo. Essa igreja é assim mesmo. Tanto que Paulo, quando descreve o corpo de Cristo, ele descreve um corpo que briga, né? Inveja. Eu porque não sou mão, então não sou do corpo. Porque eu não sou olho, não sou do corpo. Não é? É assim que ele descreve. Ele está dizendo: gente, acorda, nós somos um corpo só. O corpo de Cristo. E Cristo está dizendo assim: embora vocês me envergonhem, embora vocês sejam mais discurso do que realidade, embora o amor esteja na boca de vocês, mas não no coração, e não nos atos e nas mãos e pés de vocês, ainda assim eu sou a cabeça dessa igreja. É porque ele está tentando direcionar, gente. A cabeça tenta direcionar, não em um corpo que não obedece à cabeça, né?
embora Ele seja a nossa cabeça, nós ainda assim o estamos desonrando. Ainda assim o estamos envergonhando. Mas ainda assim você não tem o direito de sair dessa igreja porque você acha que a igreja te envergonha. Jesus está dizendo, faz o contrário. Não se envergonhe de mim. Porque quando você se envergonha da minha igreja, você se envergonha de mim mesmo. Faz o contrário, pega a tua cruz. Percorre o desfile da vergonha, porque você também ficar do teu lado criticando a igreja, dizendo assim, eu me envergonho dela, também é fácil, também está no ramo da teoria. Vai você viver o amor, vai você transformar essa igreja, vai você com o seu exemplo, não com a sua fala. Porque tem um monte de gente precisando ouvir o evangelho. E sabe onde elas estão? Será que a gente precisa trazê-las na igreja? Deus acabou de mostrar para a gente que se a gente depender de igreja, ficamos 2 anos sem igreja. E você sabe o que é o mais triste? É que a pregação do evangelho quase parou. Incrível, né? Os dízimos não pararam de cair, não, mas o evangelho quase parou de ser pregado. E aí a gente entra na terceira coisa que Jesus disse, ele diz assim, e me segue, nega a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Me segue para onde? Nas ruas onde você passa, se misturando com as pessoas, amando os rejeitados, abraçando os que o mundo acha que são nojentos, servindo e lavando o pé das prostitutas, dos homossexuais que são tão discutidos hoje em dia. Eu não estou falando de ideologia de gênero, acho que você entendeu, não é? Eu estou falando sobre o amor de Jesus, o amor de Jesus, o amor que transforma, porque esse amor transforma, e é por isso que Ele deu essa receita. Segue-me. Se você olhar João 10, o segue-me é assim, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, ele conta uma parábola, eu sou o bom pastor, o porteiro, que é o Espírito Santo, abre a porta do aprisco e o pastor entra, esse é o pastor verdadeiro. Bom, dentro dessa parábola, ele é o bom pastor. O que é o aprisco? O que é o aprisco? A igreja é o lugar físico onde ficam as ovelhas guardadas. Esse prédio, esse aqui é um aprisco adventista, 7º dia do UNASP. Diz assim, as ovelhas ouvem a minha voz. Procura depois João 10 ou abre aí, você vai acompanhar direitinho. Estou falando quase que literalmente aquilo. As ovelhas ouvem a minha voz. Quem são as ovelhas? Todas que estão dentro do aprisco. Para entender isso, a gente tem que entender como é que acontecia naquela época. Havia muitos apriscos públicos. Os pastores iam levar os seus rebanhos para pastar, beber água, e quando chegava de tardinha, não dava tempo de voltar para casa, eles iam para apriscos públicos. Então vinha de um lado o pastor com 30, outro com 50, outro com 100 ovelhas, outro com 200, e todo mundo botava a ovelha no mesmo aprisco. Então ele diz assim, as ovelhas ouvem a minha voz, todas. Aí ele faz uma divisão, diz assim, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e me seguem, e eu as chamo, e ele diz, para fora. As ovelhas de Jesus seguem Jesus para fora de onde? Do aprisco. É isso que ele quis dizer para a gente com essa pandemia, quis ensinar, diz assim, vai ser cristão fora do aprisco. Estamos voltando para a igreja, maravilha, mas será que nós aprendemos a lição de que a gente precisa ser cristão fora do aprisco? Será que nós aprendemos? Ou nós estamos achando, graças a Deus, vou poder voltar a ser cristão agora porque tem um aprisco? Ele diz, as minhas ovelhas ouvem, reconhecem e me seguem para fora do aprisco. Eu as conduzo para fora, é Ele quem conduz para fora. O amor tem que ser vivido fora. Aqui dentro a gente se chama de irmão, e lá fora é difícil se controlar até no trânsito. Eu estou falando por mim mesmo. Como é duro. Olha, se tem uma coisa
que eu oro para Deus para não pecar é no trânsito, quando as pessoas e outro dia, até falei na lição que a gente faz toda sexta da escola sabatina, e uma das meninas estavam comigo fazendo: pastor, mas o senhor, nunca imaginei, eu não tenho sangue de barata. Quando cortam você por todo lado de um motoqueiro e você fica ali assim, no meio da avenida, meu Deus do céu, que coisa terrível é isso. Mas aqui a gente é irmão e pastor, eu não é? E lá fora. Essa é a receita de Jesus, né? Fácil de decorar. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga para fora. Ser cristão está do lado de fora, muito mais do que aqui dentro. Aqui dentro é só um posto de gasolina, a gente vem para abastecer o carro, e a missão está do lado de fora, está nas ruas, está na nossa casa, no nosso lar. A missão tem que estar dentro de mim, porque a missão estava dentro de Jesus, Ele o próprio e maior de todos os missionários. E aí Jesus diz, o fim do texto diz assim: porque o que adianta alguém correr o mundo inteiro e ele ganha o mundo inteiro, porque tem gente que ganha o mundo, mas ele perde a sua vida? O que adianta você ganhar discussões? O que adianta a gente usar a internet como um púlpito para ficar discutindo termos e conceitos e política? Que tempo difícil, irmãos. Cuidado, daqui até o ano que vem vai ter eleições, cuidado. Você deve ser da direita ou da esquerda? Você deve ser de cima. Está entendendo? Da direita ou da esquerda? De cima. De cima. Nós não temos um governo teocrático como tinha Israel. E eu não estou falando nem contra, nem a favor de partido nenhum. Eu só estou dizendo que o mundo entra menos da igreja pelas nossas roupas atualmente do que pela política. E ele divide a igreja. Divide. O amor de Cristo nos constrange a amar, a compreender, a tolerar qualquer um, seja ele de que partido for, e a trabalhar pelo próximo. E Jesus termina dizendo assim: pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Não vamos nos envergonhar de Jesus, mas por favor, líderes de igreja, nós pastores, olha, se tem um assunto que me deixa desesperado na Bíblia, eu quero terminar falando disso. É quando Jesus fala com líderes religiosos, porque eu vejo ele tratando bem os publicanos, eu vejo ele tratando bem as prostitutas, eu vejo ele tratando bem os pobres miseráveis, eu vejo ele tratando bem o endemoniado, mas quando ele fala com um pastor na Bíblia, ai de vós, escribas e fariseus, está falando comigo, viu? Eu não estou falando dos outros pastores, eu estou falando de mim mesmo. Eu fico arrepiado toda vez que eu leio Jesus falando com um pastor na Bíblia. Eu fico pensando, meu Deus, sabe o que está provado aí? Que de todas as criaturas que existem nesse mundo, as que têm mais dificuldade para ser salvas são os pastores, nós. Por quê? E eu fico perguntando por quê, e tentando investigar na Bíblia. Por que é mais difícil para mim ser salvo do que para os outros? E é. Por quê? Queridos pastores que estamos aqui, já passou do momento da gente ser transparente, sincero. Eu, de novo, não estou dizendo que eu sou mais do que você, viu? Mas tem que ser a nossa busca todo dia. De nós, como liderança de igreja, entendemos que erramos e por que erramos, e reconhecermos nossos erros, os atuais e os do passado. Liderarmos essa igreja para Deus e não para nós mesmos, não para aquilo que eu acho que é certo, mas perguntando a Deus e deixando Deus se manifestar através da congregação, porque foi assim que Ele ensinou. Já passou do tempo, porque embora as pessoas não estejam
certas de se envergonhar do corpo de Cristo. Ai de nós quando damos motivo para que eles se envergonhem. Ai de nós. O tema de hoje era o amor de Deus, né? Será que eu falei do amor de Deus? É porque o amor na prática, queridos, não é só poesia. O amor na prática é embate, é guerra, é choro. O amor inclui lágrimas, o amor inclui derrotas, perdas, mas inclui ganhos, carinhos, afagos, serviços. Inclui proteger e ser protegido, amar e ser amado. O amor de Deus só faz sentido nesse mundo quando ele, passando através dos canais humanos que sou eu mesmo, ele se transforma em amor na prática. Eu fico bobo de ver como tem tanta gente buscando o batismo do Espírito Santo. Que coisa linda, ali na sala 57. Eles têm lá um dos lemas, que é: você é a parte visível de Deus. É bonito isso, porque as pessoas só vão perceber Deus através de você e de mim. As pessoas vão ver Deus em você e em mim, e é assim que Deus vai se manifestar às pessoas, porque se nós somos o corpo de Cristo, nós as abençoamos, vamos até elas. E sabe qual é o pior de tudo isso? É que eu não me sinto preparado para isso. Eu olho para esse chamado de Jesus aqui e diz assim: quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo. Eu? Tome todo dia a sua cruz, não se envergonhe de mim. Eu? E me segue por meio das ruas, para perto dos indigentes, dos pobres, dos rejeitados. Me segue. Eu? Porque eu não consigo lidar nem comigo mesmo, com os meus problemas, aflições. Então, nesse momento final, eu quero, se você se sente como eu, e se você precisa de um poder extraordinário e sobre-humano, como eu preciso todo dia, a cada momento, eu quero compartilhar com você as palavras que eu falo para Deus, talvez não desse mesmo jeito, mas em outras palavras, mas aquilo que eu digo para Deus todos os dias quando eu vou a Ele, e que está nessa última música que eu vou cantar. Pode colocar a música, por favor, e que eu vou chamar para você cantar comigo, tá? Principalmente porque depois que eu acabo de pregar, minha voz já não é a mesma para cantar. Mas nós não estamos aqui para cantar, estamos para louvar, é ou não é? Então nós vamos louvar. E se você precisa disso, desse poder extraordinário de Deus para chegar perto disso, ou para cumprir esse chamado, canta comigo então, e fala com Deus sinceramente. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi, pedaços que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio. Agora você canta. Mas Deus ouviu quando eu amei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou.
sua vida hoje? Por que caminhos você tem andado? Como você se sente diante da glória de Deus e do que Ele te chama para fazer? Tão longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saídas, da mesma armadilha eu caí, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. E a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças para enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz você e eu ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou. Essa é a nossa esperança, Senhor, de que a cada dia, quando o dia acaba, a gente tenha forças para entregar nas suas mãos os pedaços que sobraram, porque só o Senhor é capaz de juntar tudo de novo e ainda reconstruir para o outro dia um outro alguém melhor do que era antes ainda. Mesmo sendo pecadores, Pai, ouvimos aqui hoje o seu chamado, o chamado do Deus amor, para que nós sejamos amor de fato, aprendendo na escola da vida, assumindo diante do mundo quem nós somos nessa época em que o mundo está confuso, e Senhor, seguindo o Senhor para os caminhos onde o Senhor nos leva, para as pessoas com quem o Senhor nos coloca em contato, para compartilhar com o Senhor o resultado do que é um ser humano falho, que tem Deus que habita o seu coração. Toma, Senhor, a vida de cada um de nós, nos ajuda a entregar tudo e habita em nós com o seu Espírito, em nome de Jesus. Amém.